O pessoal tá vendo bem aí, graças a Deus. Irmãos, quem puder nos ajudar compartilhando, para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa live. Eu creio que será uma tarde marcante, uma tarde ímpar, tá? Nós temos uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. E o nome do Senhor será glorificado. Para quem não me conhece ainda, porque só acompanha o meu perfil de trabalho aí da IJ Cartazes, eu sou Israel Santos, missionário por bondade e misericórdia de Deus. Eu congrego na Assembleia de Deus Aliança Eterna, aqui do Ministério de Vitória da Conquista, Bahia, tá? Diácono Mateus, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Irmão Leandro, pode ficar à vontade para se apresentar, viu, meu irmão? Fica à vontade. Meu nome é Leandro, eu sou obreiro da parte do Senhor, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu estou congregando aqui na Igreja Batista de Atos, aqui no Lindéia, no Iberité, bairro Durval aqui, né? Minas Gerais, para a glória de Deus. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu fico muito agraciado por Deus ter me escolhido, irmão. Porque eu sempre falo que para as pessoas que o maior testemunho que a gente temos abaixo de Cristo Jesus é o nosso testemunho. O testemunho do irmão que foi curado, o testemunho do irmão que saiu da prisão, que ressuscitou, isso é bom, edifica, mas o nosso testemunho, porque é como eu disse para você hoje cedo, eu sei da onde Deus me tirou. E quando nós olhamos para isso, eu vejo e falo assim, pô, Pai, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor me tirou, e eu gosto muito do Salmo 40, que o Senhor me tirou do lamaçal, do charco de lodo, e colocou um cântico novo na minha boca, para a glória e honra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E chega momentos na nossa vida que a experiência das pessoas não conta mais, né? Um exemplo disso é quando Pedro estava no barco com os discípulos, que Jesus vem caminhando sobre as águas. E Pedro tem dúvida e Pedro pergunta se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro sai do barco para caminhar sobre as águas. Isso nos dá um entendimento de que chega um momento na nossa vida que a gente tem que sair mesmo do barco para contar as nossas próprias experiências com Deus. Porque é como o senhor falou, às vezes experiências de outras pessoas são bons mesmo, mas não marca a gente. O que vai marcar a gente é as nossas experiências com Deus, sairmos do barco para viver um radicalismo, né? Algo novo da parte de Deus. Isso aconteceu comigo também há um tempo atrás, quando o Senhor me tirou do tráfico. Eu tive que passar por algumas experiências e para mim foi marcante, foi determinante, fator determinante na minha vida e principalmente no meu ministério, porque isso de certa forma gerou em mim uma identidade. Deus é fiel. Vamos orar? O celular está travado aqui, não vou conseguir botar o fundo musical. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, nós te damos graça por esse momento, por essa tarde que o Senhor nos preparou para estarmos aqui, meu Pai, em comunhão, Senhor. A tua palavra diz ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pai, queremos exaltar o teu nome nessa tarde, queremos te glorificar na beleza da tua santidade. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença, meu Pai, seja notória, meu Pai, em nosso meio. Que haja, meu Pai, manifestações, meu Pai, reais do teu Espírito, meu Pai, sobre esta live, Senhor. Deus, que a tua graça, meu Pai, seja manifestada através da sua palavra. E que possamos ser instrumentos do Senhor, meu Pai, para alcançar vidas para o teu reino, ó Deus, nessa tarde, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que se abra, meu Pai, os tesouros da revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa se fazer presente de forma sobrenatural, meu Pai. Abençoe a vida, meu Pai, dos irmãos que estão conosco, daqueles que ainda estão por vir, Senhor. E que o teu nome, Deus, seja glorificado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Irmão Leandro, Amém. deixa Deus te usar, varão. Fica à vontade. Vamos dividir essa parte aí.
Ô, irmão, hoje eu tive no monte, na parte da manhã, e eu sempre gosto de ir para o monte, orar, e é onde eu falo que eu gosto de rasgar as minhas vestes ali. Eu subo para o monte, irmão, e eu falo que em casa, nós oramos em casa, mas eu sempre falo com os irmãos da seguinte forma: quando nós oramos em casa, a Bíblia diz para nós que entrar para o quarto, ter um secreto com o Senhor. E Deus vai nos revelar grandes coisas, sim, né, ali naquele momento de intimidade. Mas eu sempre falo, irmãos, que quando nós vamos para o monte, nós confessamos realmente os nossos pecados. Porque ali é aquele momento que você está ali. Não quer dizer que eu estou falando que a gente está andando pecando, está traindo a esposa e em casa não vai falar e vai falar no monte. Não, não é isso. Eu falo que às vezes, vamos supor, um marido está ali, a esposa está ali. Às vezes o cara quer ter aquele momento de oração, uma mulher, e quando ele vai para o monte, ele rasga. Ele fala com Deus ali abertamente, ele grita, ele rola no chão e tem um momento com o Senhor. Eu acho que tem momentos que a gente temos que estar naquela presença do Senhor, de soltar mesmo a voz. Às vezes nós oramos muito em casa e fica muito ali no silêncio, e às vezes qualquer barulhinho a gente assusta, a gente já para de orar, a gente já perde o foco. E naquele momento do monte, cara, no monte ali você se retira. Jesus nos ensinou isso, né? Eu falo que às vezes tem cristão que não gosta de ir para o monte. Cada um é cada um, mas Jesus nos ensinou. Jesus, ele se retirava para o monte para orar, e ele ia orar e ele ficava a madrugada orando. Eu tenho um problema imenso de orar na madrugada. Eu durmo demais, eu tenho muito sono. Então, por isso que eu aproveito esses momentos. Já que na madrugada eu sou difícil de orar, então eu vou orar durante o dia. Eu vou orar durante o dia. Porque a madrugada, às vezes, irmãos, a orar é muito bom demais você orar na madrugada. Pessoas, às vezes, né, irmão Israel, que o dia inteiro trabalhando, ocupado, não consegue tirar aquele momento de oração, de leitura da palavra. Aí só tem a madrugada. Quando chega em casa do serviço, tem os filhos, tem o marido ou a esposa para dar atenção, para cuidar. Então, tipo assim, na madrugada, levanta e vai orar. Tem que orar na madrugada. Nós temos que tirar. Hoje, através do vídeo ali no Instagram, no que eu mandei para o YouTube, eu falei. Cara, é impossível, eu falo sinceramente, é impossível uma pessoa falar que tem intimidade com Deus, que é cristão, mas ela não tira momento de oração e não tira momento de leitura bíblica. Sim. Eu acho que fica meio sem noção, porque o que acontece? A Bíblia, quando ela vai nos ensinar, a Bíblia, ela nos vai contar vários relatos, tudo que às vezes nós passamos na vida, a Bíblia nos ensina como livrar daqueles medos, daquelas tentações. A oração, ela nos capacita em meio às guerras espirituais. Quando nós estamos orando, nós estamos nas guerras espirituais. Verdade. Eu falo que quando eu estou orando, eu tiro para momentos de jejum, de oração. Às vezes eu falo com a minha esposa, semana eu estou num momento de jejum e oração. Eu tiro de 6 da manhã meu dia de jejum. Cara, quando eu termino ali os 7 dias, o corpo está doendo. Às vezes está aquele peso, aquele cansaço. Mas por quê? Às vezes muitas pessoas querem ter visão espiritual de ver demônios, de ver anjos. Mas não sabe que naquele momento de oração está uma batalha espiritual tremenda. Tremenda, exatamente. Tá uma batalha espiritual tremenda. No tanto que você sente arrepios imensos. E até visões, né, irmão Leandro? Ué. Então, tipo assim, eu quero contar algo aqui. O ano passado, eu e minha esposa tivemos aí uns casos aí quase nós separamos. E eu falava com Deus, Senhor, me ajuda em nome de Jesus, porque eu amo minha esposa.
eu gosto dela e eu tenho prazer de ter ela como esposa. Então, aquilo ali, cara, eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu errei em algo e tal, mas me ajuda. E às vezes me veio, aí, irmão, me vinha aquele sentimento de tristeza que eu ia perder minha esposa. Até que um dia me veio a seguinte palavra: tem que mudar a oração. Tem que mudar a oração. Isso é profético, irmão. Às vezes nós oramos, irmão, demais por um problema. Nós oramos demais por um problema e esquecemos de outras coisas. Sim, verdade. Nós fixamos os nossos olhos em um problema só. Eu vou anotar e isso. O restante? E o restante, como é que fica nossas orações? Até então que eu mudei minha oração e eu falei com o Senhor: Pai, se for da tua vontade que a minha esposa vai, amém. Uhum. Mas esse não é o meu desejo. Esse não é o meu desejo. Mas se for da tua vontade que ela vai, assim seja feita a tua vontade. Se eu tenho que pagar por isso, por um erro, assim seja. Mas eu tô com a tua palavra, que o Senhor abomina o divórcio. Eu tenho essa carta na minha mão. E eu falava com Deus, irmão, eu falo que eu levantava na madrugada para orar, mas eu sentia arrupios imensos. E você sente aqueles arrupios que não é a presença de Deus. Sim. Não é a presença de Deus. Então isso é uma batalha espiritual, cara. Hoje, para a glória de Deus, eu e minha esposa estamos bem. Ajudamos muitas pessoas, né, que às vezes estão passando por momentos de dificuldade. Então, eu quero deixar um conselho para os irmãos que estão escutando. Às vezes, a sua oração não está sendo atendida, porque às vezes você fixa demais os olhos em uma coisa só. Meu Deus. Você presta atenção em um problema só e não deixa Deus trabalhar, irmão. Nós entramos na frente do Senhor e fala: Pai, eu quero isso aqui. Pai, faça isso aqui. Pai, eu não aceito isso aqui. E Deus está falando: me dá licença para me trabalhar. Me dá licença. E nós não sai. E nós vai deixando. E vai ali, vai ali. E o que acontece? A Bíblia nos ensina que vira uma oração repetitiva. É verdade. Então eu gosto de ir para o monte, porque ali eu oro para as pessoas, eu tiro meus momentos de oração, eu falo com Deus mesmo, eu estou ali, entendeu? Porque, irmãos, se não for na oração, a gente não vai vencer batalha nenhuma. Nós não vamos vencer batalha nenhuma. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que está acontecendo hoje? Vamos olhar hoje o que está acontecendo. Quantos cristãos saíram da presença do Senhor nesta época de pandemia? Sim. Porque não estava dentro de um ministério. Hoje fechou o ministério, muitas pessoas voltaram, se retrocederam. Mas por quê? Porque esqueceu de tirar o momento dele para a oração. Para oração. Esqueceu de tirar aquele momento dele. Eu estava falando justamente sobre isso ontem no culto de estudo. Porque isso acaba se tornando um ativismo religioso. As pessoas se ocupam tanto com as coisas Porque existe essa diferença. Existe a diferença de estar ocupado com as coisas de Deus e estar ocupado com Deus. Então as pessoas muitas vezes elas não conseguem discernir esse lugar de estar em Deus e estar na obra. E isso acaba atrapalhando a vida espiritual dessas pessoas. Um exemplo disso é o que nós lemos lá em Cantares, capítulo 1, versículo 6, quando a sunamita ela vem falando que ela foi posta como guarda de vinhas, e a vinha que pertencia a ela não guardou. Então perceba que ela viveu a vida inteira ocupada com coisas, e isso tirou o tempo dela cuidar de si mesma. Isso acontece conosco, justamente no sentido que o senhor está falando aí. É muito profundo isso e muito sincero até. Porque, irmão, sempre na minha ministração eu dou o seguinte exemplo: a frieza espiritual não é porque Deus sai da gente. Sim.
Não é porque Deus abandona a gente, é porque nós abandonamos ao Senhor. Essa é a frieza espiritual. Eu sempre dou um exemplo, o seguinte: você chega nesses países aí que nas casas, que nesses países são muito frios e nas casas tem as lareiras. Ou até mesmo nós como esquentamos ali, não sei aí se vocês esquentam as batatas no fogo na rua. Hoje em dia não está tendo muito isso. Mas quando você fica de frente ao fogo, você está ali esquentando. Esquentando. Você está esquentando. A partir do momento que você sai da presença daquele fogo que está ali, você começa a sentir frio. Isso é a presença de Deus. Não é porque Deus saiu de nós, é porque nós saímos da presença do Senhor. Nós retiramos do caminho do Senhor. Meu Deus. Como que nós nos retiramos do caminho do Senhor? Eu não leio mais Bíblia porque eu estou muito ocupado. Jesus. Como você mesmo disse, tem muita gente que está ocupado na obra do Senhor, mas serve demais a Deus, mas ele não tira o tempo dele. Marta e Maria é esse exemplo. Meu pai. Marta e Maria é este exemplo. Marta ficou ali. Jesus, pede Maria para me ajudar, ué. Mas Jesus falou que ela está aproveitando o melhor. Irmão, não quer dizer que nós somos igual você, missionário, eu sou obreiro, nós não vamos trabalhar na obra, nós não vamos fazer missões. Tem pastores, tem os evangelistas, nós não vamos. Mas se nós não tiver o nosso momento, como é que nós vamos ficar? Porque nós cuidamos demais ao redor. E isso vem a batalha espiritual, porque nós cuidamos demais, nós olhamos para frente, e me perdoe a palavra, é como colocar aquelas viseiras que coloca assim no animal, e só olha aqui, ó. Só olha para frente. Eu tô fazendo muito, eu tô trabalhando muito. Não, eu tô o cara para Deus, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus. Mas aí o que acontece? O inimigo ele vem, ele não bate em mim. Ele não bate em mim porque eu estou protegido, porque eu estou batalhando, eu estou orando. Mas o inimigo ele faz assim, ó. Ele vem ao redor e vai para trás. Exatamente. Ele vem na família, ele vem nos filhos. O lar, às vezes um pastor lá em cima do púlpito, ele prega demais. Arrepiei todo aqui, Vaz. Ele tem o dom da palavra, mas às vezes ele cuida tanto ali que ele esquece de cuidar da família dele. Aleluia. Ele esquece de colocar as mãos na cabeça da esposa dele e repreender aquele mal. A esposa dele fala assim: hoje eu estou sentindo mal, eu estou aqui, põe a mão aqui. Irmãos, é muito interessante isso aqui que eu vou falar. Escuta, irmão Israel. Nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, beber coisas mortíferas e não causar dano nenhum, pisar em escorpiões e serpentes. Amém, glória a Deus. Essas mãos aqui não têm poder, mas é Deus que opera o poder nela. Sim. Eu coloco a mão na cabeça dos outros e vou lá e repreendo o inimigo. Pessoas são curadas. Coxos começam a andar. Cego enxerga, surdo escuta. Mas eu não ponho a mão na minha cabeça e repreender uma dor de cabeça. Meu pai. Mas eu não ponho a mão na cabeça do meu filho para pegar e orar na vida dele. Profetizar na vida dele e falar com ele. Falar em nome do Senhor Jesus, você vai crescer em sabedoria. Meu Deus, colocar a mão na cabeça da minha esposa e falar com a minha esposa em nome de Jesus. Irmão, não é porque eu sou bom, sou melhor, porque eu repreendo este mal na minha vida em nome de Jesus. Mas eu falo muito isso com a minha esposa. Eu falo muito isso. Às vezes as pessoas saem procurando os profetas, saem procurando o homem da revelação, a irmã do manto, e esquece que o Jesus que eles servem é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus que deu a vida por mim.
Então eu tenho que entender isso na minha vida. Eu tenho que aceitar o chamado de Deus na minha vida. Ou eu aceito o chamado, ou eu vivo lá no mundo. Porque hoje eu estava lendo a palavra, irmão. Você pode abrir aí primeiro, 2 Pedro, capítulo 20. 2 Pedro, capítulo 20. Os irmãos que estiverem escutando aí, Deus abençoe. Abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 20. 2 Pedro, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Aí eu fui longe, capítulo 20. 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Pedro fala. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha o versículo 21 que me chamou a atenção, irmão Israel. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Meu Deus. Era melhor não conhecer o evangelho. Às vezes o cristão, eu falo isso que, tipo assim, tem muitas pessoas que você vai falar do evangelho e só usa o versículo, sou salvo pela graça. Cara, Jesus está nos vendo. E sem lhe cortar a conversa, que muitas pessoas falam isso e não sabem nem o significado da graça ainda. Pois é. O que é muito pior do que a lei, se nós formos analisar. Antigamente o pecado pela lei tinha que ser pego no ato. Hoje um pecado de adultério, se eu pensei, eu estou condenado. Isso é graça. Pois é. Jesus leva muito a sério o que ele fez. É muito sincero, irmão Leandro. Jesus leva a sério, cara. Às vezes as pessoas olham para mim e já escutei muito. Irmão, eu e a minha esposa vamos fazer 3 anos e 11, tem 3 anos e 10 meses na presença do Senhor Jesus, que Jesus nos converteu. Em agosto faz 4 anos. Isso não é para glória minha não, irmão. Não é para glória minha não, porque eu falo aqui em casa e minha esposa me escuta falar: pai, o que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu falo que quando Deus nos dá a oportunidade de levantar de manhã, não é só um dia. Nós não temos só uma oportunidade de vida. Nós não temos só uma oportunidade de levantar da cama. Não. Nós temos uma oportunidade de se arrepender. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Porque o amanhã, a Bíblia ensina, a nossa vida é como um vapor. Você quer ver um vapor? Vai num vidro, bafora lá. Ele dura ali no máximo, se for, dependendo do tanque que você baforar, 2 segundos. Isso é nossa vida. Isso é a nossa vida. O salário do pecado ainda é a morte. Ainda é a morte. Por que que Jesus morreu? Por que que Jesus deu a vida? Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Você falou ontem, muito interessante, a respeito de Zafira e Ananias. E Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo. Zafira e Ananias cheio de Satanás. Não servia Jesus? Estavam no mesmo ambiente. Não poderia dizer eram cristãos? E hoje no nosso meio não tem isso. As pessoas, não, quem pode me julgar é só Deus. Cara, toma cuidado com o julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus não é só eu que vai por palavra. Infelizmente, o diabo ele tá enchendo o coração de muita gente. Tá muito... E aqui diz, ó,
Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, de modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio diz. Cara, isso aqui para nós cristãos, irmão, para nós cristãos, isso aqui nós olhamos aqui, eu não sei nem se eu falo que é nojento, pelo modo que fala, o cão voltou ao seu próprio vômito. Seu próprio vômito. Como é que é isso? Como é que é isso? Voltou ao seu próprio vômito. Hoje eu falei lá no vídeo, lá no YouTube, uma pessoa que sai da pornografia, sai da prostituição, sai das drogas, sai da bebida, sai do adultério, sai do roubo, sai de tudo que é ilícito. Aí aceita Jesus. Cara, o pastor pergunta, quem quer aceitar Jesus? Eu. Amém. É bonito de ver. Eu, particularmente, eu me emociono quando uma pessoa levanta a mão, porque quem sabe do coração dela é Deus. Mas aí a pessoa começa muito bem na presença do Senhor. Uhum. Passa um tempo, ela já se coloca que é salva e acabou. Só que ela não entende que o inimigo está trabalhando. Ela não entende que o inimigo está trabalhando, o inimigo está querendo que ela volta. Realmente. Não entende isso. Os desejos carnais começam a voltar. O inimigo ele só dá um tempo. Porque a pessoa começa fervorosa na presença do Senhor. Se ela puder, ela sai orando daqui até aí na sua cidade. Impõe a mão na cabeça de todo mundo. Exatamente. E aí, por que esfria? Por que esfria? Primeiro lugar, o meu eu. Eu tô salvo. Cara, isso é perigoso. Irmão, eu posso estar errado aqui do que eu vou falar, mas se eu tiver errado, alguém me conserta, até próprio você mesmo me conserta, em nome de Jesus. Nós ter convicção da certeza, amém. Mas a certeza da nossa salvação, 100% da nossa salvação, quem dá é Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu posso ministrar bem, mas e o meu coração, como é que tá? Meu pai, isso é profundo. Como é que a palavra do Senhor diz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E quando eu falo ganhar o mundo inteiro, uma vez eu estava ministrando, dei um exemplo. Não quer dizer igual, vamos supor, as pessoas mais faladas hoje, um exemplo, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, que está ganhando milhões e milhões e milhões. Compra o que quiser, na hora que quiser. Eles dormindo estão ganhando dinheiro. Mas eu digo para nós cristãos, ganhamos milhões de alma. E a nossa? Se perder no inferno. E aí? Não está se afastando de Deus? Está se afastando de Deus e não está vendo. Está caindo no buraco e não está vendo. A porca lavada ao espojadouro da lama, ela volta. Você pega uma porca lá na lama, lava ela, dá um banho, passa perfume, shampoo caro, põe ela para dormir no meu lado da cama. Na hora que eu acordo, cadê a porca? A porca tá na lama. Voltou para o mesmo lugar. Porque ela gosta de lá. Agora, a partir do momento que todo dia eu pego ela, todo dia acostumo ela vai ficar dentro de casa. E Jesus nos dá esta oportunidade todos os dias quando levantamos. Todos os dias. 1 João capítulo 1, versículo 9.
Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Então Deus nos dá a oportunidade na manhã, não é só para levantar, opa, mais um dia de vida, não. Mais um dia que eu tenho que me arrepender. E deixar o pecado, né? E deixar. E deixar o pecado. Isso. As pessoas querem... Cara, eu falo que tem gente que não gosta. Não gosta do jeito que eu ministro. Mas, cara, eu falo com Deus, irmão. Quando alguém me chama para ministrar, alguém chama para me ministrar, ó, irmão Leandro, quarta-feira que vem você ministra aqui, irmão, se assim Deus permitir, amém. Irmão, eu já começo a falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade que eu vá, amém. Mas se não for da tua vontade, a única vontade, irmão, que eu falo com Deus para não retirar da minha vida é que Ele não permita que eu faça a minha vontade. Uhum. Cara, tipo assim, então eu oro a Deus. E quando eu chego lá ainda, eu falo com Deus. Pai, o Senhor permitiu que eu cheguei até aqui. Mas até lá no púlpito, o Senhor ainda pode me parar. Depois que eu subir, Senhor, o Senhor me usa. Irmão, porque... Cara, igual eu falei no começo, o seu testemunho, cara, ele vai te salvar. O meu testemunho, ele vai me salvar. Abaixo de Cristo é o nosso testemunho, cara. E tem sempre alguém de olho na gente, né, irmão Leandro? Tem sempre alguém de olho. Olhando. Paulo diz que nós somos cartas vivas. A pessoa olha para você e fala, não, o irmão Israel só está dentro da igreja. O irmão Israel só fica ali. Tudo dele é Bíblia. Irmão, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tem muitas mulheres que reclamam dos maridos só ficar com a Bíblia na mão. Ei, melhor é estar lendo a Bíblia no boteco. Tem muitos maridos que reclamam da mulher só estar com a Bíblia na mão. Melhor ela estar com a Bíblia na mão ou estar na esquina fofocando e você chega do serviço e não tem comida. E aí? Nós temos, irmão, nós temos que começar a cada dia mais a buscar a Deus em espírito e em verdade. Sim. O telefone estava tocando. Jesus disse que Deus procura esses tais verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Irmão, eu louvar, eu ir para a igreja cantar é bonito. Vestir terno, gravata, pentear o cabelo, vestir uma roupa que eu nunca vesti aquele dia. Mas a minha vida por dentro, cara, como é que tá? E na verdade a nossa conduta ela é um reflexo daquilo que nos governa por dentro, né? Verdade. A boca sai o que o coração tá cheio. Eu sempre vou refletir fora aquilo que tem dentro. Então por isso que devemos ter muito cuidado, como o senhor está falando aí. É muito sincero isso. Temos que buscar, irmão. Eu falo com o irmão, a irmã Glauciene entrou aí, ó, que Deus abençoe em nome de Jesus, esposa do nosso irmão Lucas. Minha esposa falou que o irmão Lucas também está aí no grupo, glória a Deus. Esse dia eu falei com ele, irmão, que Jesus, eu particularmente, eu não sou muito de falar Jesus está voltando, não. Vou te explicar por quê. O voltando é como eu estar indo na tua casa, fui na tua casa e agora eu estou voltando para casa. Jesus já está na casa dele. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar. Aquele que há de vir, virá. E não tardará. E não tardará. Então, não é voltando. Jesus não está voltando para a terra. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí eu pergunto,
Como é que está meu coração? Como é que está minha vida? Cadê aqueles momentos de intimidade com Deus? O fervor no espírito. Como é que está? Eu vivendo uma vida leviana na presença do Senhor. Eu gosto de cantar lá na igreja, eu amo cantar na igreja. Mas, cara, em casa é palavrão o tempo todo. Em casa é só música mundana. Só as músicas seculares e das piores que tem. Que se for lá naquelas modas de viola que, antiga, que você não vê palavrão nem nada. Mas não, é só a da atualidade. Da pornografia mesmo, infelizmente, as músicas da pornografia. No entanto, que nós olhamos hoje dentro dos ministérios como é que estão as festas. Como é que estão as festas? Isso aqui, irmão Israel, muitos ministérios estão vivendo isso aqui, ó. O cão voltou seu próprio vômito. A porca lavada ao despojador de lama. Se eu sou uma nova criatura, Jesus está na minha vida, irmão. E Ele está trabalhando na minha vida. Ele vem me mudando de dentro para fora. De dentro para fora. Ele vai trabalhando na minha vida. Meus pensamentos, outros. Minhas visões, outras. O que eu vou escutar, eu já não escuto mais aquilo que desagrada ao Senhor. Isso que nós devemos começar a tentar. Cara, nós somos falhos, nós somos pecadores, sim. Enquanto nós continuarmos nesta terra, nós somos pecadores. Mas Deus disse para Caim, Deus falou o que para Caim? O pecado jaz à porta. E sobre ele você tem o domínio. Você dominará, exatamente. Domina ele. Como que eu domino o pecado? Como? Domínio próprio. No WhatsApp recebe uma mensagem que não agrada. Eu sou casado, recebo uma mensagem de uma mulher que está errado. Meu Deus. Não adianta eu esconder da minha esposa e ficar conversando. Não, é eu falar com aquela irmã, ou você para, ou eu te bloqueio. E isso serve para o marido também, para a mulher também, que recebe mensagem do homem. Irmão, mulheres gostam de desabafar com o homem gosta de desabafar com a mulher. E aí? Isso é perigoso, né? E aí? Não sabe nem para quem que está desabafando. Como é que fica? Então, quando eu falei que Jesus está à porta, e a Bíblia diz, eu falei para o irmão Lucas que ele já pegou na maçaneta e já virou meia maçaneta. Sim. Daqui a pouco, só vai ver o clarão de luz, acabou. Só vai ver aquele clarão de luz, e aí? Mateus capítulo 7, versículo 21, 23. Eu não profetizei no teu nome? Eu não curei no teu nome? Não preguei, não fiz maravilhas no teu nome? Apartai-vos de mim. Muitas pessoas querem conhecer o céu e vai conhecer. Vai ter o prazer de conhecer o céu. Mas só de passagem. Vai ter o prazer de conhecer o céu. Mas só de passagem. E aí? Meu Deus. É como entrar dentro do ônibus. Entra pela porta e sai pela outra. E aí? Só dá tchau, e aí? Beleza, beleza, beleza. Pronto, acabou. Ué. Saiu lá atrás. Fica à vontade, Vasco. Deixa eu ensinar. As pessoas não conseguem enxergar a gravidade disso, né? É como Paulo falou em Efésios, tem que orar para que os olhos do entendimento dessas pessoas sejam abertos, para que chegue a elas o conhecimento da verdade revelada. Que o diabo ele cega
as pessoas com escama nos olhos, e elas não conseguem enxergar a gravidade desse problema. Verdade. Isso é muito sincero. Eu sempre digo que as pessoas, irmão Israel, elas estão se perdendo no amor de Cristo. Uhum. Você já parou para perceber? Elas estão se perdendo no amor de Cristo. Jesus me ama. Mas ele aceita as coisas que eu faço? Se perde no amor de Cristo. Jesus nos ama, sim. Jesus nos ama, ele deu a vida por nós. Mas e agora, e a minha parte? Qual que é? Me santificar, orar, jejuar, ler Bíblia, renunciar. E aí? Então se perde no amor de Cristo. Eu sou salvo pela graça. Jesus deu a vida por mim. E eu não mudo? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que se eu não mudo? Paulo, ele foi um cara extraordinário. E a maioria dos cristãos, muitos, vamos dizer até todos, né, os homens, até mesmo algumas mulheres, se inspiram em Paulo. Uhum. Por quê? Porque Paulo era um homem usado por Deus tremendamente. Quem não quer ser usado por Deus? Quem não quer? No entanto, que tem os cultos aí. Não quer andar e a sombra curar. Mas temos que entender uma coisa. Temos que entender uma coisa. Atos capítulo 9. E Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ainda as ameaças de morte. Paulo Sim. tinha nojo de cristão. Paulo, ele não podia nem... Acho que ele nem falava nome cristão. O tanto que tinha nojo. Eu imagino a mesma coisa. Tanto que ele tinha nojo. Mas Paulo, Jesus aparece para Paulo, cara. Aí eu quero que você entenda uma coisa. A conversão. Jesus aparece para Paulo. Paulo ficou cego. Nenhum demônio manifestou em Paulo para ele cair no chão, rodar, rolar, rolar. Mas ele foi liberto. Em primeiro lugar, irmão, Deus viu o coração dele. Olha aí. Oh, eu tô arrupiando. Isso é de Deus demais. Deus viu o coração de Paulo. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Se uma alma se arrepender, haverá festa no céu. Imagina a festa no céu quando Paulo foi convertido. Meu Deus, aí estourou. Imagina. Tudo. Então, quando nós falamos, Deus conhece meu coração, verdade. Deus conhece meu coração. É onde eu disse, quem dá 100% de certeza da salvação é Cristo. Porque eu posso pregar bem. Paulo podia pregar bem e nas escondidas matar um cristão. E aí, alguém ficava sabendo? Não. Porque Paulo, querendo ou não, até o povo se acostumar com ele, o povo tinha medo dele ainda. Achava que ele estava ali no meio ali só para blasfemar, para enganar o povo, para prender eles. Mas Paulo podia pegar um irmão e falar, não, irmão, vou ali na beira do rio, eu vou orar para você. E matar ele. E no outro dia, ele estava pregando. Mas e aí? Paulo, eu olho Paulo,
Eu olho Moisés, 2 homens que eu olho na Bíblia, sabe o que que é? Uns homens que aceitaram o chamado, irmão. Eles aceitaram o chamado. Não é somente eu levantar a mão e falar, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É eu aceitar o chamado de Deus na minha vida. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se Deus te chamou para exortar, exorta. Se Deus te chamou para ser ali, cuidar das crianças, cuida. Se Deus te chamou para louvar, louva. Deus tem o chamado para nossas vidas. Ele tem o chamado para nossas vidas. Agora, eu aceito se eu quiser. Só que eu tenho as consequências. Jonas, ele não quis aceitar. E ele foi passando. Agora imagina comigo, não vou falar coisas que a Bíblia não tem. Mas eu quero só uma exposição para a abertura da mente de todos nós que estamos aqui escutando. E se Deus virasse as costas para Jonas? Como é que seria? Então nós devemos aproveitar a oportunidade. Deus me escolheu não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou bom, mas é porque Ele tem um chamado na minha vida.